Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos felizes em darmos início a mais um Evangelho no Lar, programa elaborado e apresentado pelos estudantes dos cursos online do Lar Ismael. Sejam todos bem-vindos. Jesus possa envolver a cada um de vocês e seus lares em muita luz, paz e alegria. Aqueles que quiserem, coloquem um copinho ou uma garrafinha com água para ser fluidificada pelos amigos espirituais. Dando início ao Evangelho de hoje, vamos convidar nossa irmã Aina, que fará a leitura de harmonização e prece inicial. Aina, por favor. Boa noite. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque, se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem isso também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazei com isso mais do que outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós, outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. São Mateus, capítulo 5, versículo 44, 46 a 48. Meus amigos, vamos fechar nossos olhos e nos concentrar para pedirmos a Deus e a nossos irmãos espirituais que tirem todas as travas do nosso coração para que possamos absorver os seus ensinamentos e colocá-los em prática em nosso dia a dia. Abençoa, Senhor, os nossos lares e fica conosco agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Aina. Então, já harmonizados e com a presença de Jesus em nossos lares, através desses amigos espirituais, iniciamos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos, item 10. O homem no mundo. O sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Leonara, boa noite a todos. Eu gostaria de comentar um pouco sobre essa assistência dos bons espíritos, que nós tanto ouvimos falar, né? Essa assistência, segundo a doutrina espírita, acontece de maneira sutil em alguns casos e ostensivamente em outros. É espiritual, sem interferência direta no livre-arbítrio dos encarnados, ou seja, nós que estamos na vida material. Esses espíritos benévolos, que possuem maior evolução moral e intelectual, auxiliam os seres humanos e outros espíritos de acordo com suas necessidades e méritos. E de que forma isso acontece? Pode acontecer por inspiração e intuição. Bons espíritos transmitem ideias e conselhos por meio da inspiração. Essas sugestões surgem na forma de intuições, que podem ser percebidas como pensamentos próprios, mas que, na verdade, são sugestões vindas de seres superiores, nos ajudando a tomar decisões mais sábias. Pode ser por preces e energias positivas. Quando uma pessoa ora com sinceridade e fé, ela se sintoniza com os espíritos superiores, que podem transmitir energias benéficas, proporcionando calma, discernimento e força moral para enfrentar dificuldades. Veio também por proteção e amparo espiritual. Os bons espíritos, em especial os espíritos protetores ou guias, que nós também chamamos de anjos guardiões, atuam como protetores em momentos de perigo, evitando que situações mais graves aconteçam. No entanto, eles respeitam as leis da vida e não interferem quando certas provas ou experiências são necessárias para o aprendizado da alma. Vem também por inspiração durante o tempo que nós estamos dormindo, durante o nosso sono. O espírito se desprende temporariamente do corpo físico. Nesses momentos, ele é aconselhado e amparado pelos bons espíritos, recebendo orientações que podem lhe ser úteis quando acordar, mesmo que não se recorde claramente. Pode também vir por presença em momentos de dor e dificuldades. Em momentos de sofrimentos, os espíritos elevados podem auxiliar proporcionando consolo e esperança, aliviando a carga emocional e espiritual daqueles que sofrem, transmitindo-lhe calma e confiança. A assistência, no entanto, só é efetiva quando o indivíduo está receptivo
e disposto a melhorar moralmente, elevando seus pensamentos e ações. Assim, quanto mais uma pessoa sintoniza suas vibrações com o bem, mais facilmente se conecta com esses espíritos benéficos. Barbosa, gostaria de dar um exemplo. Eu mesma sou o exemplo dessa ajuda espiritual, pois em 2020, meu filho de 39 anos desencarnou. Sofri muito. Passei 1 ano e meio em depressão. Comecei a frequentar o estudo do Evangelho e melhorei muito. Esse ano, no dia 2 de janeiro, minha filha de 27 anos desencarnou. Estou enfrentando de uma maneira completamente diferente. Estou enfrentando de uma forma diferente devido aos esclarecimentos que estou tendo no estudo do Evangelho e com o auxílio dos bons espíritos, através da orientação sábia e segura. É isso. Vamos aprendendo como lidar com a espiritualidade em nossas vidas e assim melhorando o nosso agir. Vamos voltar ao Evangelho. Purificai, pois, os vossos corações. Não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Então, como o Barbosa falou, nós temos intuições, mas nós temos que ter bons pensamentos, nos conservarmos com boas vibrações, para que se aproxime de nós bons espíritos, com energia boa também. E se a nossa energia estiver boa, atrairemos também boas mensagens. Como fala o texto, estarmos preparados para recebermos o que pedimos e sabermos usar bem o que chega para nós. Pois é, minha amiga Onara, eu vivencio isso. Quando minha energia está baixa, eu faço tratamento para a depressão. E já consegui detectar quando minha energia baixa e que eu deixo ela se aprofundar muito. Sinto que alguma coisa está se apossando de mim e me levando para o fundo do poço. E nessa hora, algo vem do fundo de mim e diz: epa, vamos parar por aqui. E aos poucos começo a rezar e o meu mal-estar vai passando. Quando não tenho bastante força para reagir, rezando, ligo para a pessoa amiga, busco o socorro espiritual. Aina, temos que buscar esse socorro mesmo. No texto, pede para purificar os nossos corações e para não deixar que nele fiquem esses pensamentos mundanos e fúteis. E é isso que eu penso. É claro que às vezes ficamos tristes ou então com pensamentos não tão bons. Só que não podemos ficar nesse pensamento por muito tempo. Precisamos acalmar o coração e mudar, para que possamos estar perto dos bons espíritos. Verdade, pessoal. Agora, como purificamos os nossos corações? A purificação dos nossos corações se inicia em nossa mente. Precisamos educar, como vocês já disseram, os nossos sentimentos. Todo sentimento de raiva, ódio, rancor, mágoa, tristeza, medo deve ser substituído por pensamento de compreensão, de coragem, de paz, de amor. Mas o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Já lá em Samuel, capítulo 16, versículo 7. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito estável. Está em Salmos, capítulo 51, versículo 10. Se nós pedirmos desta forma, nós vamos obter forças para reagir a todo pensamento ou sugestão negativa que chega a nós. E assim nós vamos purificando os nossos corações.
Porque quando o Senhor diz para Samuel que ele não está olhando para a pessoa em si, ele está querendo dizer: eu não estou olhando para você como você está se postando, eu estou olhando para o seu coração. Porque nós sabemos que muitas das vezes nós nos postamos bem, não é? Mas estamos com uma dor profunda, com pensamentos ruins. E é isso que o Senhor está dizendo a Samuel: eu estou olhando para o teu coração. E nós, purificando o nosso coração, nós vamos conseguir todas as benesses, tudo que é de bom para o nosso espírito. Verdade, Irandi. A gente precisa também saber pedir, né? Saber pedir e aceitar o que vier. Deus entende as nossas necessidades. Vamos para o Evangelho. Não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade, onde estáis condenados a viver. Não vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai como um sentimento de pureza que as possa santificar. Então, não é porque vivemos em preces, porque tentamos agir sempre no bem, sempre dentro de uma certa religião, que estamos livres de qualquer questão, de qualquer infortúnio. Enquanto nós vivemos como encarnados, nós teremos que passar pelos dissabores de qualquer pessoa deste plano, com as mesmas dificuldades, só que vivendo de maneira mais harmoniosa, tranquila. Nós vamos ter o entendimento e também a serenidade para passar por nossas questões. Ionara, não sei se você notou que as pessoas têm uma visão muito errada só porque você vive participando de grupos de oração que auxiliam as pessoas. Passam a aparentar uma postura rígida, severa, se não se permitem a viver mais nada na vida. Não é isso que Jesus ensinou. Devemos viver nossa vida normalmente ao lado de Deus. Quando conhecemos Jesus e começamos a caminhar ao seu lado, devemos nos esforçar a viver com alegria. Por isso é que eu digo que ser amiga de Jesus não é fácil. Muito verdadeiro isso, viu, Aine? Agora, eu vi uma coisa aqui, nós precisamos atentar para esse trecho. Jesus aqui, ele nos alerta que, embora devamos viver em comunhão com Deus, isto é, ligado a Ele em todo o tempo da nossa vida, para que nós não vamos viver dentro de um fanatismo em que só falamos dele, pensamos dele, na minha religião. Não. Né? Nós precisamos, ser mais conscientes quanto a essa comunhão. Ou seja, viver de acordo com o que o mundo me proporciona, mas saber o que eu devo fazer ou não, falar e pensar. Eu tenho que respeitar as leis humanas, afinal eu estou vivendo aqui e agora, não vou deixar de cumprir os compromissos de trabalho, por essa ou aquela diretriz, só porque alguém designou como fora da lei de Deus. Se surge um compromisso social, por exemplo, eu devo ir a esse compromisso. Mas se eu tenho que cumprir uma obrigação de auxílio a alguém ou a uma instituição, no mesmo dia e horário do compromisso social, que eu vou declinar do compromisso social com gentileza e com a consciência de que o mais importante é a obrigação caritativa que eu assumi, sabendo o que deve vir primeiro na minha vida. Jesus viveu como todos os homens de sua época, participava de tudo, mas não deixava Deus de lado. Deus estava em todos os seus afazeres, em todas as suas palavras, em todas as suas ações. É assim que nós devemos viver, sem deixarmos os outros, meio acanhados perante nós. Vivamos normalmente, mas com uma postura de verdadeiro cristão, como nos ensinou Jesus. Bem isso, Irandi. Jesus, ele vivia como um homem do mundo, mas sem se enaltecer e sem se corromper, na medida certa. Voltamos ao Evangelho. Sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes,
de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. Seja a vossa ventura a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Então, Leonardo, esse trecho que você leu, né, a gente percebe que o Evangelho é norma de conduta, é a mais perfeita norma de conduta que existe, porque é a vida de Jesus. Já perceberam que todo o Evangelho é a vida de Jesus? É Ele vivendo e nos mostrando como viver. Né? Então, Ele demonstrou em cada movimento que fez como viver com Deus. Ele não chocou a ninguém. Sempre disse a verdade quando foi provocado a dizer, e sempre com serenidade. Não se importou com o modo de vida das pessoas, coisa que a gente faz sempre, né? Quando a gente critica um e outro porque vive dessa ou daquela forma. Ele viveu cumprindo as leis sociais e nos mostrando como fazer isso vivendo com Deus. Foi jovial, riu, brincou, participou da vida em toda a sua plenitude, sem manchar a sua consciência, conforme você disse, o Leonardo. Né? Ele conviveu com os opostos dignamente. Tanto é que ele foi lá na Samaria para mostrar que todos eram irmãos. E ele mostrou, olha, eu sou irmão de vocês. E tinha uma rixa muito grande entre eles e os judeus. Né? E ele fez isso de uma forma tão tranquila, tão pacífica, tão verdadeira, que ele conquistou muitos dos corações. Né? E eles, aquele povo, começou a seguir. Né? Mostrou que podemos viver muito bem uns com os outros, embora as diferenças que possamos ter. Não importa que religião eu pratique o outro, mas sim que eu respeite a todos e viva bem com todos. Eu não posso querer ser melhor que o outro. Quantas diferenças existem, né? Dentro da própria casa, irmãos criados da mesma forma pelos pais são seres tão diferentes. Nos dias de hoje, com acesso a tantas informações de maneira tão rápida, temos que estar atentos aos ensinamentos de Jesus e seguirmos realmente os exemplos dele. Sabe aquela frase famosa? Tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém? É assim que temos que viver, sabendo que aqui é temporário. É só uma passagem. E sabermos que as nossas atitudes que irão refletir na nossa vida futura. É isso, Fernanda, somos únicos. Essa é uma das belezas da criação. E Jesus veio mostrar isso quando acolhia tantas diferenças em sua volta. Voltamos para o Evangelho. Não consiste a virtude em assumir de severo e lúgubre aspecto e repelir os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Basta reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador, que vô-la deu. Basta que, quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e lhe peçais, num arrombo d'alma, ou a sua proteção para que obtenhais êxito, ou a sua bênção para ela, se a concluístes. Em tudo o que fizerdes, remontai a fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. Eu acredito que a gente tem que ser sérios com as coisas de Deus, sim, mas não tornar nossa vida triste, sem nenhuma alegria. Sempre penso que Deus nos criou para sermos felizes. Ele fez tantas coisas belas para o nosso proveito, porém, que a nossa felicidade seja pura, sem ferir nosso irmão, e que siga as leis cristãs. Pois é, Yonara. Essa parte do texto, ela nos mostra uma visão espiritual e moral da vida, destacando que a virtude não está associada à austeridade ou à rejeição dos prazeres humanos, mas sim na maneira como se vive. Ele nos diz que o fundamental é manter uma conexão constante com o nosso Criador,
seja no início ou no término de qualquer ação, pedindo sua proteção e bênção. Esse pensamento oferece uma perspectiva equilibrada, evitando extremos de ascetismo e hedonismo, ao mostrar que os prazeres são permitidos, desde que vividos com gratidão e reverência ao Criador. A ideia de purificar as ações ao remeter tudo à fonte de todas as coisas reflete uma espiritualidade integrada à vida cotidiana, em que cada gesto ou decisão é envolto em espiritualidade e devoção. Essa lição é maravilhosa, né? Quanto ensinamento ela nos traz, né? A respeito desse trecho, eu peguei uma parte aqui do Padre Hélio Maranhão. Ele diz o seguinte: o Evangelho é a boa nova, que Jesus veio ao mundo anunciar. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Da ovelha perdida que o Pai mandou salvar. O Pai mandou que ele aqui viesse um dia para nos dar alegria e viver no seu amor. Então não é algo para mudar a nossa postura para triste, melancólica, quando vamos falar sobre uma passagem ou uma prece. Não. Devemos nos colocar em uma postura alegre, radiante. Afinal, nós vamos falar de Deus, nosso Pai. Vamos falar da sua mensagem de amor para todos nós. Ele é a certeza de dias mais serenos e equilibrados e alegres. Por que eu vou deixar de comparecer a festas, a lugares animados, deixar de ir a uma partida de futebol, ao almoço com as pessoas da empresa que trabalham? Isso faz parte da nossa vida. Eu preciso viver como todos e com alegria. É o meu comportamento que vai ditar aquilo que está em minha consciência. Nós gostamos de estar com pessoas alegres ou tristes reclamando. Jesus nos mostrou apenas que devemos agradecer a Deus pela oportunidade e viver dignamente cada momento. O homem do mundo, ele vive o mundo junto com Deus. Como nos falou a Aina, né? Não é fácil seguir Jesus, mas quando nós o sentimos pertinho, assim, quando a gente consegue segui-lo, é compensador. E vamos voltar ao trecho do Evangelho. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse insulado, unicamente no contato com os seus semelhantes. Nas lutas mais árduas é que ele encontra ensejo de praticá-la. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se, não tendo de pensar senão em si. Sua vida é a de um egoísta. Como Kardec nos diz, ele fala que fora da caridade não há salvação. Só conseguiremos viver em um mundo perfeito quando entendermos que a caridade é a maior das ações que temos que praticar. Qualquer um de nós podemos praticar a caridade em situações simples do nosso dia a dia. Não precisamos doar algo para fazer a caridade. Precisamos nos doar, dar um tempinho do nosso dia para alguém que precise de ajuda ou de uma palavra. Aqui, o Espírito Protetor fala que é no contato com as pessoas que realmente praticamos a caridade e que é assim que conseguimos evoluir. É muito fácil praticar a caridade material e nem me envolver com as pessoas. Só que e aí? É assim que se consegue evoluir? Já respondo que não. É no nosso dia a dia, com as pessoas que cruzamos na rua ou na porta da escola, no mercado. É no nosso local de trabalho. Nesses lugares que podemos praticar a caridade e aprender um pouquinho com cada um. Eu comecei a fazer um exercício e tem funcionado bastante. Antes de julgar, eu observo e tento imaginar o que a pessoa está passando. Quais são os problemas e as inseguranças. Mesmo quando eu estou cansada ou com pressa, eu paro e observo.
Então as coisas ficam mais leves para mim. Sempre brinquei que nós vivemos no nosso mundinho e que as coisas à nossa volta não importam. Isso é puro egoísmo. Temos que olhar com os olhos do coração e ver que o outro, às vezes, está sofrendo muito mais do que nós. Penso que é assim que podemos melhorar o mundo, pelo menos o nosso mundo e daquelas pessoas que estão à nossa volta. Tenho tentado fazer esse exercício também, Fernanda, e muitas vezes já estou vendo assim, um bom resultado. No trecho do Evangelho: não imagineis, portanto, que para viverdes em comunicação constante conosco, para viverdes sob as vistas do Senhor, seja preciso vos silicieis e cobrais de cinzas. Não, não, ainda uma vez vos dizemos: ditosos sede, segundo as necessidades da humanidade, mas que jamais, na vossa felicidade, entre um pensamento ou um ato que o possa ofender, ou fazer, se vere, o semblante dos que vos amam e dirigem. Deus é amor, e aqueles que amam santamente, Ele os abençoa. Um Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Então, Leonardo, para viver na presença de Deus, Jesus, dos bons espíritos, necessitamos apenas manter uma postura de caridade, sermos serenos, equilibrados, seguros e certos de que estamos na presença de Deus, atendendo a todos, né? Com humildade, respeito, carinho e sorriso, dedicando-se ao bem em todas as atividades que possamos desempenhar durante os nossos dias, amando e perdoando as ofensas a nós dirigidas, retribuindo o mal com o bem, assim como fez Jesus. Assim devemos viver como o homem no mundo. Então, Leonara, agora a palavra. Obrigada, Irandi. Obrigada a todos. Então, meus queridos irmãos, chegamos ao final do nosso Evangelho e foi muito esclarecedor. Vou pedir ao nosso irmão Barbosa para que faça a prece final e a fluidificação das águas. Ok, Leonara. Então, fechemos os nossos olhos. Agradecemos ao Mestre Jesus pela oportunidade que nos deu de mais uma vez estarmos juntos e reunidos, cada um em suas casas, mas bem próximos espiritualmente, para levarmos a sua palavra a tantos outros. Agradecemos à espiritualidade amiga, a todos os espíritos de luz que estão conosco em nossos lares, nos acompanhando, a mentora do nosso curso, né? E pedir ao Mestre Jesus que coloque nessas águas tudo que Ele achar que nós precisamos para a nossa saúde mental e espiritual, que permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Barbosa. Agradecemos a todos os participantes do Evangelho e a todos vocês que estiveram nos acompanhando em seus lares. Lembrando que esse programa ficará gravado no canal do Lar Ismael no YouTube. Você pode assistir quando quiser e enviar para sua família e amigos. Afinal, divulgar a doutrina de Jesus é um ato de amor. Jesus os abençoe.